Nós vamos passear muito na Bíblia hoje, aprender coisas interessantes, que com certeza essas coisas irão nos ajudar bastante. Evangelho de São João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 60, para que possamos entender por que Simão Pedro fez esta afirmação: Senhor, para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Nós vamos ver por que Simão disse isso. Nós vamos ver por que Pedro fez esta afirmação, por que Pedro mencionou isso. Então nós vamos ler a partir do verso 60, capítulo 6 do Evangelho de João, versículo de número 60. Está registrado assim: muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que os seus discípulos murmuravam a respeito disto, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? Que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas alguns de vós não creem. Pois Jesus sabia, e desde o princípio, quais os que criam e os que não criam, e até o que o trairia. E prosseguiu: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. E respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi eu os 12? E contudo, entre vós há um diabo. Meu Deus do céu. Levanta assim a sua mão direita e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te peço nesta hora, fala comigo através da sua palavra. Eu preciso entender, eu preciso compreender tudo aquilo que o Senhor tem a me ensinar. Ensina-me, Senhor, instrua-me, ó Deus, para que hoje, ao sair da tua casa, eu saia com conhecimento da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto nos fala a respeito de um conflito que muitos discípulos enfrentaram. Jesus faz um discurso e viu que muitos dos seus discípulos não acreditavam até mesmo no discurso que Jesus fazia, nas palavras que Jesus dizia. Hoje não é diferente. Às vezes as pessoas estão na igreja e muitas vezes elas acabam não acreditando na palavra de Deus. E por conta dela não acreditar naquilo que a palavra de Deus diz, ela começa a murmurar. Os discípulos também começaram a murmurar a respeito de tudo aquilo que Jesus havia dito, havia pregado, havia ensinado. Hoje, às vezes as pessoas, elas ouvem a palavra de Deus, e porque elas querem viver do jeito que elas bem entendem que devem viver, elas acabam murmurando, às vezes reclamando, às vezes dizendo que não é bem assim, que as coisas não funcionam deste jeito, desta forma, desta maneira. E os discípulos então começaram a murmurar, eles começaram a reclamar.
E diz a palavra de Deus que eles chegaram a dizer assim: duro é este discurso, quem poderá ouvir? Duras são estas palavras, quem as poderá ouvir? Eles ficaram completamente tristes com aquilo que eles haviam ouvido de Jesus. E uma coisa que me chama muito a atenção é que a Bíblia diz no verso 66, que é aqui que eu quero abrir para você o entendimento que Deus colocou no meu coração, que está fervendo na minha alma, para passar isso para você hoje. É que a Bíblia diz no versículo 66, que a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com ele. Por causa dessas palavras, por causa dos ensinamentos de Jesus, eles não acreditaram nesses ensinamentos, deixaram serem levados pela murmuração, acharam que aquele discurso era duro demais, e a palavra de Deus diz que a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com Jesus. Antes eu quero abrir um parênteses aqui e explicar para você que, apesar da Bíblia estar falando acerca de discípulos, muitas pessoas acabam lendo isso e acabam pensando: isso não é para mim. Nós precisamos entender que a palavra discípulo significa seguidor de Jesus, aquele que segue. Se você segue a Jesus, você é discípulo de Jesus. E estas palavras também são para nós, para mim, para você, para todos nós, para a igreja de Cristo. E esses discípulos, diz a Bíblia Sagrada, que a partir daquele momento, eles voltaram atrás e já não andavam mais com Jesus. Quantas pessoas, às vezes, por algum motivo, elas acabam voltando atrás e já não andam mais com Jesus, já não procuram se esforçar para andar mais com Jesus. Elas acabam abandonando a fé, elas acabam desistindo de tudo, elas acabam deixando com que as lutas, as adversidades façam com que elas fiquem desencorajadas, e elas acabam voltando atrás e deixando de seguir, de servir o Senhor Jesus. A Bíblia diz bem claro: a partir de então, muitos dos seus discípulos, ou seja, dos seus seguidores, voltaram atrás e já não andavam mais com ele, já não andavam mais com Jesus. Isso tem acontecido nos dias de hoje, meus irmãos. Muitas pessoas acabam, por alguma coisa que acontece na sua caminhada com Cristo, porque nós estamos aqui numa caminhada, uma trajetória. Essa caminhada é longa, e no meio desta caminhada acontecem coisas que muitas vezes nos levam a deixar Jesus, a voltar atrás, a não andar mais com Jesus. E dentro desse texto hoje eu quero falar com você pelo menos acerca de 5 coisas que faz com que as pessoas voltem atrás e deixem de andar com Jesus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai se revelar ao seu coração nessa reunião de hoje. Porque eu sei que aqui há muitas pessoas que talvez estejam deixando se levar por tantas coisas, estão voltando atrás de uma decisão que tomou acerca do Evangelho de Cristo, e já não estão mais andando com Jesus. E hoje eu quero que esta palavra seja como um bálsamo de Deus na sua alma. Eu quero que esta palavra possa fazer com que você reflita acerca da sua vida, para que você tome uma decisão de voltar para os braços do Senhor, de viver um novo tempo com Deus, uma nova era com o Senhor Jesus. A primeira coisa que eu quero falar hoje
que verdadeiramente faz uma pessoa voltar atrás e já não andar mais com o Senhor Jesus, é a decepção. Decepção. O que é a decepção? Decepção é uma ilusão perdida, um desapontamento. Quantas pessoas, por causa de uma decepção, se decepcionaram talvez com o homem, porque o homem é falho, ninguém é perfeito. Se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com uma série de coisas, e por causa da decepção, a pessoa voltou atrás, deixou de andar com Jesus. E hoje em dia, pessoal, o que mais acontece é a gente se decepcionar. Decepção a gente tem todo dia. Mas uma coisa é certa, só se decepciona quem confia. E a gente, por confiar muitas vezes, ficamos decepcionados. A gente ouve coisas que nos entristecem, a gente ouve coisa que nos magoa. O bem que nós fizemos para aquela pessoa, nós esperávamos que pelo menos 1% daquilo que a gente fez por ela, ela fizesse por nós também, ou retribuísse em forma de gratidão, pelo menos em palavras. Mas não é exatamente isso que a gente ouve, e a gente se decepciona. Seja sincero, quantos de vocês já se decepcionaram com alguém? Eu acredito que todos nós já tivemos decepções. Mas nós não podemos deixar que estas decepções façam com que voltemos atrás. Nós não podemos deixar que essas decepções façam com que abandonemos a Jesus. Não, nada disso. Eu não posso deixar que isso aconteça. E essa decepção hoje, pessoal, ela existe todos os dias. A gente se decepciona. A pessoa às vezes sai da igreja porque decepcionou-se com o pastor. Às vezes ela sai da igreja porque ficou decepcionado com algum obreiro, com algum irmão. Mas isso não é motivo para você voltar atrás nas suas decisões de seguir a Jesus ou de abandonar a Cristo. Isso não é motivo. Irmão, eu estava meditando esta noite. Quantos de vocês já ouviram falar acerca do rio Tietê, lá em São Paulo? O rio Tietê, se vocês forem ali em São Paulo, vocês vão passar perto do rio Tietê, e vocês vão sentir mau cheiro, porque aquele rio ali é fedido, é sujo. Ele é sujo, ele é fedido. Mas você acredita que eu já bebi a água do rio Tietê? Não, naquela água suja não. Lá na nascente, a água é limpa. Na nascente, a água é pura. Na nascente, a água é boa. A água é potável. Mas só que acontece uma coisa: no meio do curso daquele rio, ele foi se perdendo, ele foi se contaminando, ele foi se tornando sujo. Mas a nascente ainda é boa. Pode ser que a sua decepção tenha vindo por conta disso. Talvez alguém que no meio do curso da sua vida, ele foi verdadeiramente se contaminando, já não é mais como era a nascente. Isso foi te decepcionando. Mas eu quero dizer para você que a nascente ainda é pura. Você foi se decepcionando com a igreja, com a noiva de Cristo, porque talvez a igreja tomou um outro rumo, mas a nascente ainda é pura. E a nascente é o Senhor Jesus, meu irmão. A nascente ainda é pura, e tudo sai de lá da nascente, que é Jesus. Nós não podemos deixar a nascente das águas que jorram do trono de Deus, das águas de Deus, que mata a nossa sede. As fontes são limpas, a nascente ainda é limpa. Se você chegar no centro da cidade ali de São Paulo, você vai ver aquela água suja, você vai ver aquela água fedida. Mas se você for na nascente, você vai ver água pura. Meu irmão, olha para a nascente,
Olha para Jesus, porque Jesus é puro, porque Jesus é santo. Não deixe que as decepções façam você abandonar Jesus, façam você deixar de andar com Ele. Por isso que eu olho sempre para a nascente, da onde sai a água pura. Aleluia. A água pura sai do trono de Deus, irmãos. Deus está derramando hoje aqui água pura sobre a sua vida, para lavar você completamente das ideias erradas que você tinha acerca do reino de Deus. Não deixa a decepção fazer você voltar atrás e nem abandonar Jesus. A nascente ainda é pura. A nascente nunca vai ser suja, porque a nascente é Jesus. A nascente nunca vai ser fedida, mal cheirosa. Não, não. A nascente sempre será pura e maravilhosa. Por isso que devemos estar sempre com os nossos olhos em Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ah, porque o irmão falou isso, mas eu estou olhando para a nascente. Ah, porque fulano fez isso, mas eu estou na nascente. Estou em Jesus. Ah, porque fulano me decepcionou, mas eu estou olhando para a nascente. Eu estou bebendo da água da nascente, aonde a água é pura, aonde a água é santa, aonde a água me lava dos meus pecados, me transforma completamente. É para lá que eu estou olhando, é para lá que eu devo olhar. Os discípulos se decepcionaram. Você sabe qual era a visão que os discípulos tinham de Jesus? Que Jesus era aquele que ia lutar contra os romanos para livrar Israel do domínio dos romanos. Eles achavam que o reino de Jesus era um reino terreno, mas o reino de Jesus não era deste mundo, era um reino eterno. Jesus veio, não foi para lutar com escudo, com espada, com lanças. Jesus veio tirar a alma do ser humano das garras de Satanás. Essa era a maior prisão que o povo de Deus sofria. Não era a prisão de estar sendo perseguido, humilhados pelos romanos, mas é de estar dominado pelas forças das trevas. E eles não entendiam isso, que o reino de Jesus era para tirar o ser humano das mãos de Satanás. E por isso que eles se decepcionaram. Por isso que muitos deles voltaram atrás e já não andavam mais com Jesus. Isso é muito sério, irmãos. Segunda coisa que faz a pessoa voltar atrás e deixar de andar com Jesus: necessidades. Necessidade, pastor? Necessidade, sim. Necessidade. Porque nesse mundo a gente passa necessidade às vezes. Nesse mundo a gente tem necessidade de carinho, de afeto, que quando fala de necessidade, a pessoa só leva para o lado material também. Mas às vezes, a necessidade de carinho, a necessidade de ser entendido, a necessidade de ser amado, de ser compreendido, essas necessidades, infelizmente, acabam fazendo com que a gente abandone a Cristo e volte atrás, deixando de andar com Ele. A Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, no livro de Gênesis capítulo 12, versículo de número 10, que na terra onde o Abraão habitava, houve fome naquela terra. Houve fome. Fome é o que, pessoal? Necessidade. E por causa da fome, a Bíblia diz que Abraão desce ao Egito. O que representa o Egito, irmãos? O Egito é o mundo sem Deus, o mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. A Bíblia diz que Abraão então, ele desce ao Egito por causa da necessidade. Ele toma decisões erradas por causa da necessidade. Se você pegar lá no livro de Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 10,
A Bíblia fala sobre isso, eu quero ler para você aqui. A Bíblia diz assim: havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. Estando prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Quando os egípcios te virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, e te guardarão com vida. Dize-te: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por causa de ti, e que viva a minha alma por tua causa. Já começou mentira. A fome era grande na terra, ele disse: vamos para o Egito. Deixou de andar com Deus, voltou atrás. Vamos para o Egito. Só que tem uma coisa, Sara, e disse para a mulher dele: olha, Sara, tem uma coisa, você é muito bonita. Quando os egípcios olharem para você, eles vão ver que você é linda. Eles vão matar a mim se você disser que eu sou o seu marido. Então você não vai dizer isso não, você vai dizer que é minha irmã. Você vai dizer que é minha irmã para que não aconteça nada comigo, que a minha vida seja poupada. Já começou, quando a pessoa desce do Egito, desce para o Egito, acontece isso. Quando a pessoa deixa de andar com Deus, ela começa a mentir, começa a enganar. Ela deixa de andar com Deus por causa da necessidade. Irmão, preste-me atenção, quando Jesus foi tentado no deserto, a Bíblia diz que ele estava jejuando quanto tempo? 40 dias e 40. E o tentador chegou para ele e disse: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus tinha uma necessidade. E o diabo trabalhou exatamente aí, na necessidade. Mas o que é que Jesus disse? Também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aí que está o segredo de tudo. Que necessidade a gente enfrenta, necessidade. E como enfrenta, irmãos? Como enfrenta? A gente não pode deixar que isso nos atormente ao ponto de fazer o que os discípulos fizeram, de deixar de andar com Jesus, de voltar atrás, de abandonar a fé. Não deixe que nenhuma necessidade faça isso. Você quer ver um exemplo disso? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 1. Marcos, capítulo 8, versículo 1. Deus está trabalhando na sua vida hoje, meu irmão. Você vai sair daqui hoje transformado em nome do Senhor Jesus. A presença de Deus está nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui hoje. Marcos capítulo 8, versículo 1 e 2 e 3, versículo 1 ao 3, está escrito assim: naqueles dias, reunindo-se outra grande multidão, e não tendo eles o que comer. O que é isso? Necessidade. Eles não tinham o que comer. Jesus chamou os seus discípulos e lhe disse: tenho compaixão da multidão, estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Se eu despedir em jejum, para suas casas desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Quando eu li essa passagem na Bíblia, eu vejo que povo de fé, porque a Bíblia nos dá uma informação preciosa aqui. Jesus olha para a multidão e diz: eu tenho compaixão dessa multidão, porque já estão comigo há quantos dias? 3. E eles não tinham o que comer. Mesmo não tendo o que comer, eles estavam aos pés de Jesus já há 3 dias. Eles não se importavam com a necessidade, porque sabia que na hora certa Jesus iria suprir a necessidade deles. Haja o que houver, meu irmão, não sai dos pés de Jesus não. Fica aos pés de Jesus, ainda que você tenha necessidade. Jesus falou aqui, ó:
tenho compaixão desta multidão. Estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. 3 dias. Você já imaginou? 3 dias, não tinha comida não, mas eles não arredaram o pé dali. Eles ficaram aos pés de Jesus ouvindo a palavra. Meu irmão, não deixa a necessidade fazer você voltar atrás ou abandonar Jesus, não. Fique firme. Deus é contigo. Fala para quem está do seu lado: Deus é contigo, meu irmão. Diga para ele, diga para ela: não volte atrás, Deus é contigo. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Só quem não vai voltar atrás, aplauda mais forte. Só quem não vai desistir, aplauda o Senhor. Aleluia. Terceira coisa que faz a pessoa voltar atrás e desistir de andar com Jesus. Isso aqui é frequente. É tristeza. Tristeza. Quem sabe você chegou aqui triste hoje, com tanta coisa que aconteceu na sua vida. Você está triste. Você anda muito triste. Diz: o que eu vou fazer da minha vida, Jesus? Você está triste por tanta coisa que aconteceu. Alguma coisa aconteceu no trabalho, na sua casa, talvez até na igreja, entristeceu você. Quem é que nunca ficou triste na vida? Todos nós. Mas nós não podemos fazer com que essa tristeza se torne amargura. Nós não podemos deixar que a tristeza fique enraizada ali, porque isso vai virar raiz de amargura na nossa vida. Isso faz a gente abandonar Jesus, a gente deixar de andar com Ele. Tristeza porque o seu marido falou alguma coisa que te chateou. Tristeza porque a sua esposa falou alguma coisa que chateou você, marido. Tristeza, mãe, porque você só faz cuidar do seu filho, mas ele falou uma coisa que te deixou muito magoada, muito ferida, muito triste. Tristeza porque alguém que muito você ajudou entristeceu você, te caluniando, levantando falso testemunho contra você. O diabo trabalha nessa área para fazer a pessoa voltar atrás e abandonar Jesus, deixar de andar com Jesus. Você quer ver o exemplo disto? Vamos abrir no Evangelho de Lucas. Você está em Marcos, é o próximo livro. Próximo livro, um livro à frente. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo de número 13. Lucas capítulo 24, versículo de número 13. Está escrito assim: nesse mesmo dia iam 2 deles para a aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estágios. E iam falando entre si tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus lhe perguntou: que palavras são estas que caminhando trocai entre vós? Eles pararam. Como é que eles pararam? Entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém, que não sabe das coisas que acontecem lá nesses dias, ou que aconteceram lá nesses dias? E perguntou ele: quais? E responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e de como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel, mas agora
Além de tudo isso, já é hoje o terceiro dia e estas coisas aconteceram. Olha aqui para mim, meu irmão, preste bem atenção. A Bíblia diz que depois da morte de Jesus, ele aparece, Maria Madalena, ele dá uma ordem aos discípulos. Vocês lembram daquela ordem? Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Mas dois desses discípulos, entristecidos com a morte de Jesus, porque não entendiam o propósito da missão de Jesus aqui na terra, eles saem de Jerusalém, do lugar que Jesus mandou que eles ficassem, e eles começam a ir para Emaús. E Jesus pega aqueles dois homens comentando acerca de todo o acontecimento da morte, crucificação do Cristo. E Jesus para e vê aqueles homens entristecidos, porque a Bíblia diz que eles pararam entristecidos. No final do versículo 17, eles estavam tristes, estavam com tanta tristeza no coração, que por causa da tristeza do coração, eles saíram de Jerusalém, saíram do lugar onde Deus disse que eles deveriam ficar. Eles abandonaram o lugar da promessa, eles abandonaram o lugar onde Deus ia revesti-los de poder. Meu irmão, eu quero dizer para você que a tristeza tem feito muitas pessoas abandonar o lugar da promessa. A tristeza tem feito muitas pessoas abandonarem a igreja. A tristeza tem feito muitos casais se separarem. A tristeza tem feito muitos casais viverem como irmãos dentro de casa, não se relacionam mais como homem e mulher. A tristeza tem feito muita gente abandonar Jesus, deixar de andar com Ele. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, eu quero que o Espírito Santo cure essa tristeza do seu coração, para que você possa sair daqui curado pelo poder de Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Eles estavam entristecidos, abandonaram Jerusalém, que era o lugar da promessa, estavam se ausentando de Jerusalém, de onde eles seriam abençoados. O diabo usa a tristeza do seu coração para fazer você abandonar Jesus, deixar de andar com Ele, porque o diabo sabe que se você andar com Jesus, você vai ser abençoado. O diabo sabe que se você andar com Jesus, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. O diabo sabe disso, igreja. E é por isso que ele não quer deixar você andar com Ele, com o Senhor Jesus. Irmão, preste atenção, quarta coisa que faz a pessoa voltar atrás e abandonar Jesus, deixar de andar com Jesus, é a ilusão. Ilusão é acreditar naquilo que não é verdadeiro. Ilusão. Você jovem, conheceu um rapaz lá fora, que nem era de Jesus, que te iludiu com palavras, você deixou a igreja. Você pensou que ele seria o amor da tua vida, mas ele foi a tua perdição. Você abandonou a Jesus, a igreja, porque ele te iludiu com palavras. Quando você caiu em si, você percebeu que ele não tinha só você, ele tinha mais duas. E você foi iludida com aquelas palavras. Ele te iludia: amor, eu te amo, você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu quero você para ser a mãe dos meus filhos, eu quero me casar com você. Mas só que eu não gosto desse negócio de igreja. Igreja para mim não. Eu não quero esse negócio de igreja. Você se iludiu com as palavras dele. Se perdeu, se entregou a ele. Perdeu sua virgindade. Depois descobriu que ele tinha mais duas. É a mesma conversa que ele falava para você, ele falava para as outras duas. Você ficou iludida, e a ilusão te iludiu com palavras e fez você voltar atrás, voltar para o mundo.
Não deixe que o diabo te iluda com palavras. Não deixe que Satanás te iluda com palavras. Ele quer te iludir, ele quer te enganar. Você quer ver o exemplo disso? Abra lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Está escrito assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, e conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Olha só, Deus criou o homem, mulher, os colocou no paraíso. Disse: olha, tudo aqui é de vocês, só com uma restrição: do fruto desta árvore vocês não vão comer. É o fruto da árvore do bem e do mal, que o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Deus não estava falando da morte física em si, mas sim da morte espiritual, que é o afastamento de Deus. E aí vem o diabo, tentando inverter e iludir a Eva. Não, peraí, Deus falou isso aí, porque, olha, se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Por isso que Ele não quer que vocês comam. Por isso que Ele não quer. Resultado, conseguiu iludir Eva. Ela pegou do fruto, comeu, deu ao seu marido. Imediatamente, a presença de Deus saiu do homem. Uma fração de milésimos de segundos. E aí sabe o que aconteceu? Primeiro resultado, eles perceberam que estavam nus. O que é isso? Maldade. A maldade entrou no coração. Porque o homem andava nu, não tinha maldade. Entrou a maldade. Mas por que isso aconteceu? Porque Eva foi iludida. Com que? Palavras que Satanás usou para iludi-la, ao ponto de fazer aquilo que Deus disse que não fizesse. É interessante aqui, abrindo um parênteses, que todo limite que Deus coloca é protetivo. Quem tem filhos aqui? Amém. Eu oro a Deus que todos os seus filhos estejam aqui na igreja. Deixa eu te explicar. Quando seu filho é pequeno, ele vai lá com o dedinho na tomada, o que você faz? Você dá um tapinha, filho, não põe o dedo aí não. Por que você faz isso? Porque ele pode tomar Você está colocando o quê? Limite, não é verdade? Não é limite que você está colocando nele? E qual a sua função, ou seja, e qual a sua intenção em colocar limite? Para protegê-lo. Ele pode tomar um choque. Os limites que Deus coloca em nossa vida são limites protetivos, para nos proteger. Aquele outro lado ali tem um abismo, ali tem um muro. O muro é o limite. Se você for além dos limites, você vai cair no abismo. O muro está ali para proteger, para você não cair. Os limites de Deus são protetivos, são para nos proteger do mal. Por isso que a gente não pode ultrapassar os limites. E Eva deu ouvido, ultrapassou, fez o que Deus não mandou, foi iludida com palavras. Irmão, você vai encontrar alguém para ser usado pelo diabo para tentar te iludir, para tentar te iludir de todo jeito, para tirar você da igreja, para levar você até para outra igreja. Porque, me perdoa a expressão, mas tem gente que gosta de pescar no aquário. Pagar o preço, orar e jejuar para limpar a pessoa do pecado, purificá-la dos pecados através de oração e consagração. Ninguém quer. Depois que você está limpo, seus pecados perdoados, firme na igreja, aí, me perdoa a expressão, vem um encapetado e diz que essa aqui não é boa mais, que a boa é a dele, e te leva para lá, te ilude com palavras. Está cheio de gente encapetada assim. Cheio de gente assim. Não deixe ninguém te iludir, meu amigo. Porque se você deixar se levar pela ilusão de palavras,
persuasivas de Satanás, vai acontecer o que aconteceu com os discípulos. Eles deixaram de andar com Jesus, voltaram atrás. Quinta e última coisa que faz a pessoa voltar atrás e deixar de andar com Jesus: olhar para o passado. Pastor, olhar para o passado, é verdade. Irmão, ainda que o seu passado tenha sido uma bênção, passou. Agora eu vou olhar para frente, porque eu quero ser melhor do que eu fui lá no passado. E é pior ainda se o seu passado foi triste. É pior ainda você ficar olhando para o passado. Você já prestou atenção que toda vez que a gente olha para o passado, a gente está voltando atrás? Está voltando atrás. Sim ou não? Toda vez que a gente olha para o passado, a gente está voltando atrás. Eu não quero saber se o passado foi bom, o futuro vai ser melhor em nome de Jesus. E se não presta o meu passado, olha aí que eu não quero mesmo. Eu vou viver um presente e um futuro abençoado em nome do Senhor Jesus. Tem gente que volta atrás, que fica lá preso no passado. Fica preso em coisas que aconteceram lá no passado. Talvez tenha coisas boas, talvez tenha coisas ruins. Mas se foram boas, acabou, irmão. Vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha o que diz o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 18. Isaías, capítulo 43, versículo de número 18 e 19. Olha o conselho que o Espírito Santo dá a mim e a você hoje. Isaías capítulo 43, versos 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vede, eu faço uma coisa nova, aleluia. Está saindo a luz e não sabeis? Porém um caminho no deserto e rio no ermo. Glória a Deus. Meu irmão, olha o que Deus está dizendo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Você sabe o que é considerar? É dar importância. Fica dando importância não. Pastor, mas eu fui, me perdoe a palavra, um sem vergonha no passado, um miserável. Mas agora o que você é? Servo de Deus em Jesus Cristo. Enterra o passado. Hoje você é de Deus. Bata no peito aí, hoje eu sou de Deus. Mas fala com fé, meu irmão. Diga, eu sou de Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o céu, porque você é de Deus. Seu passado foi jogado fora, lá no mar do esquecimento. Jesus jogou seus pecados lá. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é de Deus. Você é de Deus. Se alguém falar que você é do diabo, não aceita não. Você vai bater no peito e dizer, eu sou de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você é de Deus. Não fique se lembrando das coisas passadas e nem fique considerando as antigas. Sabe por quê? Porque Deus tem algo novo para você. Ele diz, vede que eu faço uma coisa nova. Para Deus fazer algo novo, você precisa parar de ficar lá preso no passado. Para Deus fazer algo novo, você precisa parar de ficar olhando lá para trás. Senão Deus não pode fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Meu irmão, ainda que o meu passado tenha sido uma bênção, glória a Deus por isso, mas eu quero mais. Eu sei que Deus tem mais para mim. E eu sei que o que Deus tem para mim é muito melhor do que Ele já fez no passado. Porque a Bíblia diz que a luz do justo é igual à luz da aurora. Vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. É assim, meu irmão. Não deixe que o seu passado
faça com que você volte atrás e deixe de andar com Jesus. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis, ele diz para nem considerar as coisas antigas, nem considerar. O diabo quer te jogar na cara, olha lá o que você fez, nem considera isso, mas Jesus já te perdoou. Olha o que diz o Salmo 103, Salmo capítulo 103, versículos 2 e 3, Salmo 103, versículos 2 e 3, está escrito assim: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quais são eles? É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aleluia. Ele perdoou, está perdoado, meu irmão. Você sabe qual que é o problema da pessoa? Deus perdoou, mas ela não se perdoa. Ela fica remoendo. Eu fui mal. Está certo, você foi mal, mas Jesus te perdoou. Agora não fica preso no passado não, senão você volta atrás. Você não produz nada no seu presente nem no seu futuro, porque você está preso no passado. Agora, eu seria muito mal se dissesse a você acerca dessas 5 coisas que faz a pessoa voltar atrás e abandonar e deixar de andar com Jesus. E se eu não dissesse como é que você faz para poder andar com Jesus, para poder evitar que essas coisas façam você voltar atrás, o que eu faço? Reconhecimento. Reconhecimento é a chave, a palavra-chave. Reconhecimento é você reconhecer que só Deus pode te ajudar, que Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Reconhecimento. É aí que nós vamos chegar no versículo do dia que nós lemos lá no cartão. Vamos lá, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Vamos lá, vamos voltar lá, nós não começamos lá? Vamos terminar lá agora. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Glória a Deus. Versículo 68, irmãos. Glória a Deus. Versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Para onde iremos nós, se tu tens a palavra da vida eterna? Aleluia. É reconhecer que só Jesus tem a palavra da vida eterna, irmão. É reconhecer, como eu disse, que Jesus é a fonte sempre vai ser pura. É reconhecer que só Ele tem a palavra da vida eterna, só Ele tem a palavra que nós precisamos. É por isso que nós temos que ficar dando ouvido a ninguém, as pessoas que tentam nos tirar do propósito de Deus. Não é ouvir a Jesus, porque é a fonte, e a fonte, a água é limpa, a água é pura, a nascente é limpa, a água é pura. Pedro reconheceu isso: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Só Deus tem a palavra de vida eterna, meu irmão. Reconheça isso. E se você voltou atrás, se você deixou de andar com Jesus, reconheça que só Jesus tem a palavra da vida eterna. Jesus está olhando para você hoje, está dizendo: eu quero você comigo. Eu te amo. Jesus está dizendo para você hoje. Ele está dizendo: eu perdoo os teus pecados, eu quero fazer de você uma bênção maior do que você tem sido.